Você sabia que na Igreja Católica há 6 tradições litúrgicas diferentes e 23 igrejas autônomas? Esse é o nosso curso de liturgia e hoje nós vamos falar um pouco sobre as tradições litúrgicas, tanto orientais quanto ocidentais. Muitos católicos do rito latino, como é o nosso caso aqui do Brasil, em sua grande maioria, não sabem que existem outros ritos dentro da igreja e que a liturgia em que celebramos não é a única. Infelizmente, isso se dá porque nós desconhecemos a riqueza que é a liturgia e muito menos sabemos que existem igrejas independentes dentro da Igreja Católica que seguem tradições litúrgicas e são independentes justamente nessa questão litúrgica da Santa Sé, né? Então, vemos algumas missas, por exemplo, fora do Brasil, geralmente é do Vaticano, e achamos que a missa que o Papa celebra é a única missa que a Igreja tem em sua liturgia. E não é verdade. A Igreja Católica contém 6 tradições litúrgicas diferentes. Primeira coisa, eu preciso diferenciar aqui a Igreja Católica da Igreja Ortodoxa. Igreja Ortodoxa, que sim, se encontra em sua grande maioria no Oriente, tal qual o Ocidente se encontra muito mais a Igreja Católica Apostólica, né? E a Igreja Ortodoxa mantém uma relação parcial de comunhão com o Papa, no caso o Papa Francisco. No caso deles, um equivalente seria um patriarca, o patriarca de Constantinopla, vamos usar esse termo aqui. Durante o nosso percurso sobre a história da liturgia, eu não comentei sobre, porque tem muito mais a ver com uma questão histórica e teológica da igreja do que uma questão litúrgica, é que existe um momento na história da igreja em que certos católicos têm um cisma, se separam da unidade da igreja porque acham que os concílios e todo o movimento da igreja de atualização da sua teologia já foge daquilo que é para eles o verdadeiro magistério, o magistério da ortodoxia, e por isso ortodoxos, né? Porque eles se mantêm firmes na fé lá preservada, o que para nós não é tanto verdade, mas nós mantemos relações de comunhão com eles em certos pontos, né? E a questão litúrgica para eles é uma questão diferente também da nossa. Mas esse não é o caso que nós vamos discutir, porque a Igreja Ortodoxa não é a Igreja Católica Apostólica do qual nós professamos, né? A Igreja Católica, o catolicismo que professamos é de união, é de comunhão com o Papa Francisco. E como eu já disse, eles mantêm uma comunhão parcial da Igreja. Agora, existe dentro da liturgia unida ao Papa Francisco, né, que é atualmente o nosso Papa, que é de rito oriental e que não é ortodoxo, né? Isso é um pouco complicado porque nós não conhecemos aquilo que nós chamamos de igrejas primitivas. Quando eu falei lá na época dos apóstolos, eu disse que a liturgia tinha uma liberdade e que dependia muito do contexto, da onde eles estavam para falar daquilo, para realizar a liturgia. Então existiam 5 comunidades primitivas que foram se desenvolvendo como uma igreja independente da outra, mas que foram criadas simultaneamente, mas em comunhão, porque partiram do mesmo Jesus Cristo, da mesmo anúncio apostólico, e por vezes foi até mesmo os apóstolos que chegaram nessas comunidades e difundiram e comunicaram a salvação, o mistério pascal e toda a revelação de Deus. Essas 5 comunidades foram Roma, Jerusalém, Antioquia e Bizâncio, né, que depois da história ficou mais famoso como Constantinopla, e também a Alexandria, no norte do Egito. Bom, essas comunidades, elas tinham uma independência, sobretudo litúrgica, e que só depois, ao longo da história,
que essa independência se tornou algo uniforme, mas isso lá com Carlos Magno, sobretudo, e Pepino Breve, do como nós já falamos nesse contexto da liturgia. E se você ainda não viu a nossa série sobre a história da liturgia, vai lá no canal e procure as aulas anteriores, que foi o tema que nós tratamos. E eu vou deixar também aqui na descrição, aqui nos cards, sobre esse vídeo especificamente. Bom, dessas 5 tradições litúrgicas, que sempre tiveram uma certa autonomia, não foram apagadas com essa unidade da igreja, né? Mas elas também não foram grandemente difundidas como é o rito latino para o Ocidente. Bom, sendo assim, vamos enumerar essas 6 tradições litúrgicas. A primeira dela é o rito latino, do qual nós participamos e do qual o próprio Papa celebra no Vaticano e do qual toda a América, todo o Ocidente praticamente vive, mas não é o único. Então, o primeiro é o rito latino. O segundo é o rito bizantino, também muito presente, só que já nas comunidades orientais, que ela veio justamente de Constantinopla, de Bizâncio, né? E esse rito se difunde ali basicamente na Grécia, na Iugoslávia, Islândia, Hungria, Romênia, parte da Rússia, Albânia. Então eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo todas as igrejas, as 23 igrejas independentes, conforme o seu rito, né? Então você pode acompanhar lá. Uma outra tradição litúrgica dentro da igreja é o rito armênico, né, da Armênia, que só tem uma igreja que segue esse rito, que é a Igreja Católica da Armênia, né? Depois temos o rito antioquino, né, que veio lá da Antioquia, né? E aqui uma curiosidade: a Antioquia foi a primeira comunidade de denominar a palavra cristão para aqueles judeus que eram convertidos segundo a mensagem de Jesus Cristo. Também falei sobre isso na aula sobre essa história da liturgia e depois sobre essa separação entre judeus e cristãos. Bom, ela é presente em parte da Síria e também o rito mais famoso ali é o rito maronita, do qual nós temos algumas comunidades aqui no Brasil. O quinto rito é o rito caldeu, né, que tem também um pouco na Síria, tá? na Síria Malabar, comunidade siríaca Malabar, e também nos próprios caldeus, né, um rito próprio deles. E um outro rito, o rito alexandrino, próprio ali do norte da África, né, do norte do Egito, ali da comunidade ali da Alexandria, que é ali as comunidades coptas egípcias, né? Bom, esses foram as 6 tradições da igreja, do qual as 23 igrejas que eu falei que são independentes vai se misturar ali nessas tradições e cada um vai pertencer a uma. E reforço que vou deixar aqui na descrição desse vídeo cada uma dessas 23 igrejas que chamamos de igrejas sui iuris, que são igrejas que têm a sua própria legislação, que têm a sua própria forma de conduzir a liturgia, porque pertence a um rito diferente daquilo que é o rito romano, que é o rito do Papa. Tá certo? Bom, mas eu gostaria também de falar de algumas liturgias chamadas de Antipiana. Essas não é uma tradição litúrgica. O que acontece é que existem algumas comunidades ou algumas dioceses que têm, aprovada pelo Papa, uma liturgia diferente, e sobretudo no Ocidente, né? No Ocidente existem outros ritos, tudo que eu numerei
exceto o rito latino, é do Oriente. Agora, o rito latino e essas liturgias que eu vou nomear para vocês são da tradição oriental. Bom, essas tradições orientais, que eu também ocidentais, perdão, vou deixar também aqui na descrição, falando sobre elas, nomeando cada uma delas, são geralmente de comunidades, geralmente monásticas, que têm uma liturgia própria, sobretudo na oração da liturgia das horas, e algumas também quanto à celebração da Santa Missa, né? E tem algumas dioceses que têm alguns ritos diferentes particulares de que tem permissão do Santo Padre o Papa. Ela é uma certa comunidade de árabes convertidos na Espanha. Então, nós temos ali os moçárabes, que chamamos. Temos na Diocese de Braga também um rito diferente, que é uma diocese apenas, só nela que é celebrado esse rito diferenciado aprovado pelo Papa. Assim como em Lyon, na França, né, um rito galicano, perdão, porque da Gália, né, que era o antigo nome da França, por causa das comunidades gálicas, né, para aqueles que gostam de história. E temos também o rito ambrosiano, que é lá na Itália, em Milão, só a Arquidiocese de Milão, que é a Arquidiocese Primaz, se eu não me engano, que vai celebrar esse rito. Então, se você for para Milão, por exemplo, você vai encontrar uma liturgia um pouco diferente, sobretudo na questão da missa, do rito latino. Então, essa é um pouco da curiosidade sobre as igrejas orientais, né, do qual nós pouco conhecemos, mas que são muito importantes, porque nós descobrimos que existe uma riqueza litúrgica dentro da igreja e que o rito do Papa ou o rito que celebramos não é um rito único, porque lembro que liturgia é justamente o culto, é a expressão de um povo em adoração e louvor a Deus. E se esse povo é diferente da gente, né, esse povo também cultua Deus diferente na sua forma de pensar, na sua forma de realmente de cultuar a Deus. Todos eles seguem uma base fundamentada, sedimentada em comunhão com o Papa, mas algumas coisas se alteram. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não esqueça de inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos, ative o sininho para receber notificações. Mas se você gosta de discutir sobre liturgia, aproveite e acesse nosso grupo de liturgia no WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo. Paz e bem!